Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, com mais uma aula sobre direitos reais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a usucapião. Então, tem gente que fala o usucapião, a usucapião. Então, no cartório, a gente fala o usucapião porque é o procedimento de usucapião. Judicialmente, a gente fala a usucapião porque é a ação de usucapião. Mas se você for falar a forma de aquisição de propriedade por usucapião, você vai falar a usucapião. Então, admite-se das duas modalidades, o ou a. Então, não se confundam quando eu mudar o artigo, tá bom? Então, pode ser o usucapião ou a usucapião. Vamos começar o nosso estudo sobre usucapião. O que significa usucapião? A palavra, ela vem do latim usucapio, que significa tomar pelo uso, adquirir pelo uso. Então, eu me torno proprietária de um bem, no final do slide está escrito, pode ser um bem móvel ou imóvel. Prof, então existe usucapião de bem móvel? Existe também. A gente não vai trabalhar aqui nessa aula, porque não dá tempo, mas existe usucapião de bem móvel também. E de bem imóvel. Vamos ler o que significa, então, o conceito de usucapião, que está no nosso slide. A usucapião é uma situação de aquisição de domínio. Domínio é sinônimo de propriedade, tá? Ou mesmo de outro direito real, usufruto ou servidão. Em razão da posse prolongada, olha só, prolongada tempo, e de demais requisitos. Então, a gente vai estudar algumas modalidades e ver os requisitos dessas modalidades, em que a lei autoriza que uma determinada situação de fato, posse, por certo intervalo de tempo, transforme-se em uma situação jurídica, qual seja a aquisição originária da propriedade. Por que é uma aquisição originária? Porque ninguém me transmite a propriedade do bem sobre o qual eu exerci a posse mansa, pacífica, contínua, por um determinado tempo. Então, é uma forma de aquisição originária de propriedade e que, para que eu adquira essa propriedade, eu preciso preencher alguns requisitos. E onde que estão esses requisitos? Esses requisitos estão na lei. Nós vamos estudar alguns deles hoje. Características da posse para usucapião. Então, para eu adquirir a propriedade por usucapião, eu tenho que agir como se dona fosse, seja de um bem móvel ou imóvel. Importa a minha intenção, que a gente fala que é o animus domini. Animus é vontade, vontade de ser dono. Então, eu tenho que agir como se dona fosse do bem. A posse tem que ser mansa e pacífica. Mansa e pacífica são sinônimos aqui. O que significa uma posse mansa e pacífica? Significa que o real proprietário, aquele que tem a escritura em seu nome, ele sabe que você está exercendo a posse e ele não faz nada, ele não se opõe. Então, a sua posse é pacífica em relação ao proprietário. Ele não contesta, ele não faz um boletim de ocorrência, não ajuiza uma ação de reintegração de posse. Ele sabe e não se opõe, não se manifesta. Gente, opor não é você ir até o local, pedir para a pessoa sair, ligar para a pessoa, mandar o WhatsApp. A oposição aqui, que deve ser feita pelo proprietário, para impedir que a pessoa adquira por usucapião, é uma oposição perante o Estado. Então, você faz um boletim de ocorrência e depois você ajuiza uma ação pedindo a devolução dessa posse, dessa propriedade, na verdade. Se você não fizer isso, você pode ter ligado para a pessoa, mandado o WhatsApp, considera-se que você não se opôs à posse. Então, a posse da pessoa vai continuar sendo mansa e pacífica e vai contar o tempo para ela adquirir. Então, muito cuidado com isso também. A posse tem que ser contínua e duradoura, que é o que a gente fala, a posse sem interrupção. Então, você, quando desejar adquirir uma propriedade por usucapião, você tem que exercer uma posse por um período de tempo. E a gente vai falar de alguns prazos aqui. Só que a gente tem uma exceção, essa é a regra. A exceção é o artigo 1243 do Código Civil, que ele fala que você pode, se você recebe por herança um bem, e esse bem estava sendo exercida a posse pela pessoa que faleceu, então vamos pensar, sua mãe
faleceu, não estou desejando, desejo muita saúde para ela, mas ela faleceu e ela não era proprietária, ela estava num bem imóvel há 2 anos, exercendo posse com intenção de dono, mansa, pacífica, só que ela veio a óbito, e essa posse passou para você em inventário. Você tem direito a continuar a posse dela. Então, se ela exerceu por 2 anos, você começa a partir dos 2 anos já a exercer essa posse para contagem de prazo. Mas a regra é que quem adquire a propriedade exerce a posse durante todo o período estabelecido em lei. Mas a gente tem a exceção, que é o recebimento dessa posse por questão de inventário, por questão de herança. Se a posse era injusta, ela permanece injusta. Se ela era justa, ela vem justa. Se ela era de má fé, ela vem com a má fé. Se ela era de boa fé, ela vem com a boa fé. Então, a gente falou um pouco disso quando comentávamos sobre posse, e hoje a gente está compreendendo melhor a importância da posse para a aquisição da propriedade. A posse tem que ser, então, mais características, não são só aquelas. Justa. O que é uma posse justa? É uma posse que não foi adquirida por violência à pessoa, clandestinidade, que é às escondidas, eu fico lá escondidinha, eu invado o imóvel e fico escondida, ou precária, eu aluguei um imóvel, chegou a data de devolver, não devolvi, abuso de confiança, a posse é precária. Nesse caso, a posse injusta, ela não vai contar o prazo para uso capião. Ela só vai iniciar a contagem do prazo quando acabar a violência, quando acabar a clandestinidade e quando acabar a precariedade. Aí começa a contar o prazo. Então, pensemos em um imóvel, que é o mais comum para uso capião. Você vai lá e invade, adentra o imóvel, ocupa o imóvel. Enquanto o proprietário não sabe que você está lá, não vai contar o prazo. Porque como que ele vai se opor? Então, não tem como contar o prazo. Você está às escondidas. Você ocupou, é clandestino, porque ele não passou para você. É uma posse injusta. Só que a partir do momento que você começa a utilizar essa posse publicamente, e ele toma conhecimento, ou teria como tomar conhecimento, aí começa a se contar o prazo para a ação de uso capião. A sua posse, que era injusta às escondidas, tornou-se justa a partir do momento que você ostenta publicamente, que você está lá, o proprietário sabe, e ele não se opõe. Então, para contagem de prazo, a posse tem que ser justa. Enquanto injusta, não conta prazo para uso capião. A posse, algumas modalidades de uso capião, por exemplo, a uso capião ordinária, para além desses requisitos, ela exige mais um, na verdade, mais 2, que é a posse de boa fé, que é aquela posse em que eu não sei que tinha vício, eu ignoro o vício, e justo título. Justo título é um documento que você possui, um título justo, que ele é hábil, ele é capaz de te transferir a propriedade. Só que, por exemplo, pensemos que você tenha alocado o imóvel de um adolescente, do filho do proprietário. Ele tinha uma procuração, só que esse contrato de locação é falso, ele adulterou, ele assinou o nome do pai dele, falsificou a assinatura, foi no cartório, conseguiu reconhecer firma, tudo falsificado. Você tem um justo título. Prof, então não vai ser locação? Não, porque o documento não é válido. Só que é um título justo. Essa ideia de boa-fé e de justo título não é para todas as espécies de uso capião. Para que seja obrigatório, tem que estar escrito no texto da lei que é obrigatório o justo título e a boa-fé. Regra geral não precisa, excepcionalmente a lei pode trazer essas exigências, tá bom? E a gente vai ver sobre isso. Quais são as espécies de uso capião, professora? A gente tem 23 espécies de uso capião. Isso mesmo. O direito brasileiro admite 23 espécies. Óbvio que a gente não consegue trabalhar todas durante a nossa aula, e nós vamos trabalhar aquelas que são mais comuns, aquelas que acontecem com uma maior frequência no cotidiano. A primeira espécie de uso capião que a gente vai trabalhar é a extraordinária. O que é a uso capião extraordinária? Todos os requisitos para você adquirir essa propriedade, eles estão no artigo 1238 do Código Civil.
Quando que eu vou adquirir a propriedade de um imóvel por meio da aquisição da usucapião extraordinária? Então, vamos lá, 1238, analisar os requisitos. Aquele que, por 15 anos, então a posse tem que ser de no mínimo 15 anos, sem interrupção, então eu não posso sair, voltar depois, tem que ficar direto. Nem oposição, o proprietário tem que saber, mas não pode se opor. Possuir como seu um imóvel ou ânimos domini, adquirir-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé. Então, o que eu acabei de falar aqui sobre justiça e boa-fé, eles não são obrigatórios na usucapião extraordinária. Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, lembrando que a aquisição por usucapião, ou ela é extrajudicial no cartório, ou por sentença perante o Poder Judiciário, tá? A qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Enquanto você não tiver o registro em seu nome, você não é proprietário. Então, pensemos que você ajuizou uma ação para adquirir uma propriedade por usucapião. O juiz reconheceu que você preencheu todos esses requisitos. Ele decide, prolata uma sentença, manda um ofício para o cartório de registro de imóveis, onde se encontra registrado aquele imóvel no nome do José, vai tirar do nome do José e vai passar para o seu nome por meio de uma ordem judicial. É assim que funciona na prática, tá? Só que o judiciário ou o próprio cartório, ele vai analisar se você preencheu todos esses requisitos. E se preenchidos, você terá cumprido a modalidade, digamos assim, de usucapião extraordinária. Parágrafo único, ou seja, ainda sobre usucapião extraordinária. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se a 10 anos, então sai de 15 e vem para 10, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizados obras ou serviços de caráter produtivo. Então, além de ser uma posse sem interrupção, com ânimos domini, sem oposição, sem justo título, sem boa-fé, se você mora no imóvel ou se você tornou o imóvel produtivo, o prazo de 15 cai para 10 anos. Então, é uma redução do prazo da usucapião extraordinária em razão de cumprir a função social da propriedade. Então, essa primeira espécie de usucapião, a do 1238, é chamada de usucapião extraordinária, podendo haver redução de prazo no caso do parágrafo único. Então, nós vimos a primeira espécie. Só para a gente relembrar, esse tipo de usucapião, olha a observação número 1, dispensa o justo título e a boa-fé. Observação número 2, redação do prazo para 10 anos se fixar moradia ou tornar produtiva. Função social por posse e trabalho. Então, se vocês lerem por aí, usucapião por posse e trabalho, é o parágrafo único deste artigo, é uma situação de usucapião extraordinária, certo? Segunda modalidade de usucapião. Usucapião ordinária, é o 1242. Vamos ver os requisitos para usucapião ordinária. Adquire também a propriedade do imóvel, todos esses casos são de bens imóveis. Aquele que contínua e incontestadamente, o que é incontestadamente? É sem oposição, o proprietário não contestou, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Então, a diferença da extraordinária para a ordinária é que na extraordinária, a ordinária, você tem o justo título e a boa-fé. Então, eu entendo justo título e boa-fé e os demais requisitos, óbvio, o seu prazo de 15 vem para 10. Essa modalidade é chamada de modalidade de usucapião ordinária. Parágrafo único. Esse parágrafo único é conhecido como usucapião tabular. Então, se lerem usucapião tabular, é uma espécie de usucapião ordinária. Será de 5 anos. Então, a ordinária, regra geral, o prazo é de quanto? Isso, 10 anos. Será de 5 anos no caso da tabular. O que é essa bendita usucapião tabular? Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, eu fui lá e comprei o imóvel, com base no registro constante do respectivo cartório. Então, eu fui lá e comprei do real proprietário. Só que depois, o meu registro, o registro que veio para o meu nome, vai ser cancelado. É isso que fala. Cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, eu fui,
comprei o imóvel de alguém, o imóvel foi registrado no meu nome, eu passei a morar nesse imóvel ou tornei a terra produtiva, e passado um tempo, o cartório verificou algum erro. Pega o exemplo do guri que locou a casa, o menor, só que ele não foi assistido e nem representado. Pensemos então que ele tenha me vendido a casa dele. E eu não sabia que ele era menor, que ele tinha 17 anos. Ele aparentava ser maior, ter plena capacidade. Nesse caso, o registro vai ser cancelado depois, porque ele não foi assistido na venda. Eu morei na casa. Se eu ficar por 5 anos na casa, tendo eu adquirido esse imóvel onerosamente, ter sido registrada, cancelado o registro, eu adquiro por meio da usucapião chamada de tabular. Porque tabular, do cartório, quem trabalha no cartório é tabelião. Então, tabular, o cartório cancelou o registro. Cancelando o registro, cumprindo esses requisitos do parágrafo único do 1242, eu me torno proprietária desse imóvel. Quais são os requisitos da usucapião ordinária? Então, bem sintetizadinhos aqui nesse slide. Posse mansa, pacífica, ininterrupta com ânimos domine por 10 anos. Justo título, boa fé. Parágrafo único, posse trabalho. Tá? Então, essa posse trabalho é chamada de, que é quando eu moro, que é quando eu trabalho, né, no local, torno a terra produtiva, eu adquiri por registro público, onerosamente, e depois ele foi cancelado. Então, o parágrafo único é mais uma hipótese de usucapião ordinária. Usucapião ordinária tabular, ou só usucapião tabular, ou usucapião ordinária por posse trabalho, saibam que nós estamos falando do parágrafo único do artigo. Próxima modalidade de usucapião. Lembra, são 23, mas a gente não vai falar das 23. A usucapião rural do Código Civil. 1239. Vamos ver os requisitos para você adquirir a propriedade de um imóvel rural por usucapião. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, então, primeiro requisito, eu não posso ter outro imóvel. Possua como sua, por quanto tempo? 5 anos, segundo o requisito. Sem oposição, posse mansa e pacífica. Área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. A gente não falou de tamanho até agora, na extraordinária não existe, na ordinária não existe, na rural existe. Então, para eu adquirir por usucapião uma propriedade rural, além desses requisitos que a gente comentou até aqui, do artigo 1239, o tamanho da terra não pode ser superior a 50 hectares. Não confundam com 50 metros, 5 mil metros, 250 metros quadrados, em hectares, porque é zona rural, até 50. 50,10 já não pode, porque é superior a 50 hectares. Tornando a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Então, você tem que morar e tornar a terra produtiva. Então, olha quantos requisitos nós temos para adquirir a propriedade rural. Então, olha só, vamos sintetizar aqui. Não posso ter outro imóvel. 5 anos, posse mansa pacífica, não pode ser superior a 50 hectares. Eu tenho que morar na terra e torná-la produtiva. 6 requisitos para eu adquirir a usucapião rural no Código Civil. Usucapião por abandono de lar no Código Civil. É chamado também usucapião conjugal, usucapião por abandono de lar. Não é muito comum, mas é muito interessante, por isso que eu selecionei para a gente trabalhar durante o nosso módulo. Artigo 1240-A do Código Civil. Então, vamos ver como que funciona essa ideia. Aquele que exercer por 2 anos, então olha o prazo aqui, tudo diferente, né? 2 anos, sem oposição, então a posse tem que ser mansa e pacífica. Posse direta, ele tem que estar morando no imóvel. Com exclusividade, não pode estar casado com outra pessoa, morando com outra pessoa, só pode ser com os filhos, familiares, mas outra relação não pode. Sobre imóvel urbano, não é rural, é só para imóveis urbanos. Prof, mas era uma chácara, aí não cabe. Aí você vai para rural comum. Aqui é só para imóvel urbano. Tem um tamanho do imóvel também, até 250 metros quadrados, por isso que eu falei para vocês não confundirem. A rural é até 50 hectares. A por abandono de lar é até 250 metros quadrados. Cuja propriedade dividia com seu ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar.
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, vamos exemplificar. Eu sou casada, no regime de comunhão parcial de bens. Eu não me divorciei. O meu marido simplesmente saiu de casa. Saiu por quê? Porque ele quis. Não é porque ele estava apanhando, não é porque eu ameacei matá-lo. Ele simplesmente abandonou o lar. Eu não me casei com outra pessoa. Eu tenho filhos. Eu continuei morando nesse imóvel. Eu não tenho nenhum outro imóvel. Esse imóvel, que era nosso, ele tem um tamanho menor que 250 metros quadrados. Ele não chega a 250 metros quadrados. Eu não tenho nenhum outro bem, nem urbano e nem rural. Eu não me casei de novo, eu não moro com outra pessoa, só tenho a minha família. Fiquei morando nessa família. Passados 2 anos que eu fiquei sozinha eu digo que eu não, né? Quem foi abandonado foi o lar. Meu ex-marido sai. Gente, não tá tendo ação de divórcio, não tá tendo ação de partilha, ele simplesmente deixou o imóvel, ele não tá discutindo a divisão desse imóvel. Porque se estiver discutindo, conseguem entender que não é uma posse mansa? Porque se está discutindo a divisão, não é mansa. Aqui eu estou querendo dizer que houve o abandono do lar e, nesse contexto, não foi questionada a divisão daquele bem. Gente, ele não vai perder automaticamente. Antigamente, com o Código Civil de 16, o abandono do lar gerava uma série de perdas de direito. Perdia a guarda de filho, perdia a propriedade de todos os bens. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Faz um bom tempo que não. Você abandonar o lar, você tem direito à divisão completa, certinha dos bens. É que aqui, esse é o único caso que você pode ser lesado. Neste caso, você pode ser lesado porque você abandonou o lar e você não discutiu a divisão desse bem. Você simplesmente deixou esse bem para lá. Porque se tiver discutindo em uma ação de divórcio, uma ação de partilha, opa, não posso adquirir por uso capião, ok? Então, nós temos todos esses requisitos para eu adquirir. Percebam que, se nós compramos esse imóvel depois do casamento, 50% já é meu, 50% era dele. A ação de uso capião vai ser sobre os 50% dele que eu quero para mim, para eu ficar proprietária integral do imóvel. Então, a ação de uso capião é sobre a parte de quem abandonou o lar. E esse que abandonou o lar, lembrem-se sempre, tem que ser um abandono sem oposição, porque se tiver oposição, eu que fiquei morando, não posso adquirir por uso capião. Esse tipo de aquisição é chamada de uso capião por abandono de lar, uso capião conjugal também, está no artigo 1240-A do Código Civil. Olha o parágrafo 1º desse artigo 1240-A, ainda sobre a uso capião por abandono de lar. O direito previsto no caput, qual que é o direito previsto no caput? Esse direito que a gente acabou de visualizar. O direito que eu tenho de requerer uma uso capião por abandono de lar não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, se eu conseguir ser proprietária por uso capião em razão do abandono de lar uma vez, eu não vou ter mais esse direito. Prof, mas você se casou de novo e olha, acho que é um karma na tua vida. Aconteceu tudo da mesma forma. Pois é, não vou poder. A lei veda. A lei só reconhece a aquisição por uso capião em razão do abandono de lar uma única vez a cada pessoa. Mesmo que quem tenha abandonado o lar seja uma outra pessoa. Eu, que sou a mesma, né, que adquiri do meu ex-marido, não posso ajuizar uma ação para adquirir novamente. Então, existe essa limitação no parágrafo 1º. E aí, a gente vai falar de algo, porque todas as vezes que eu falei de uso capião aqui, hoje eu falei de propor uma ação, de sentença judicial, mas existe um instituto chamado uso capião extrajudicial. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar, mas é uma uso capião que não vai para o Poder Judiciário. Ela é requerida diretamente no cartório de registro de imóveis. Qual cartório de registro de imóveis, Marília? No cartório onde o bem se localiza, onde o imóvel encontra-se localizado. Então, se você preencher todos esses requisitos que nós falamos aqui, você obrigatoriamente, acompanhado de um advogado, é obrigatório a presença do advogado, você se dirige ao cartório e faz o requerimento da usucapião extrajudicial.
Prof, para quais espécies de uso capião que você comentou aqui, eu posso fazer direto no cartório? Qualquer espécie de uso capião. Então, pensemos que você tenha preenchido, já que a gente acabou de falar da uso capião por abandono de lar, todos os requisitos para uso capião por abandono de lar. Obrigatoriamente você tem que ajuizar uma ação? Não. Você pode adquirir a propriedade por uso capião extrajudicial em razão do abandono de lar. Se você preencher da extraordinária, você pode adquirir a propriedade por uso capião extrajudicial na modalidade extraordinária. Assim como na rural, assim como naquela coletiva que nós falamos, assim como na posse-trabalho, assim como na tabular, qualquer espécie de uso capião pode ser feita diretamente no cartório. Vantagem, é mais rápido, é menos burocrático, só que às vezes é mais caro. Porém, nós precisamos saber dessa possibilidade, porque se é um direito nosso, todos nós temos que ter o conhecimento desse instituto. Está no Código Civil, prof? Não. Está na Lei de Registros Públicos. Qual é o número da lei, Marília? Número 6.015 de 73. Essa lei dispõe sobre os requisitos, todos os itens necessários para uso capião extrajudicial. Vamos fazer a leitura do nosso slide? O artigo 216-A da Lei de Registros Públicos dispõe sobre o procedimento extrajudicial da usucapião administrativa, inclusive elencando quais os documentos que devem instruir o pedido, além da obrigatória assistência de advogado. Então, não se esqueçam do advogado, é extremamente obrigatório. Quais são os documentos? Eu quero saber quais são os documentos, porque eu trabalho no cartório, e aí eu preciso saber, para quando alguém chega lá, né, eu saber orientar. Vai na lei, no artigo 216A, e dá uma lidinha nos documentos que são necessários. Porque são muitos. E se eu ficar aqui lendo todos os documentos, a gente vai passar 3 semanas só lendo os documentos. Eu fui um pouco exagerada. Mas eu oriento vocês a fazerem a leitura em casa desse artigo para entender quais são os documentos necessários. Bem destacado aqui no slide. Qualquer espécie de usucapião poderá ser formulada em cartório e em havendo rejeição extrajudicial do pedido, às vezes você não tem um documento, às vezes o cartório falou, não, eu não estou enxergando a boa-fé aqui, eu estou em dúvida, o que você vai fazer? Neste caso, você pode acionar o Poder Judiciário. Então, é possível direto no cartório, mas em não estando presentes os requisitos, ou o cartório não verificando essa presença, ou existindo conflito de interesses, o cartório não vai fazer e vai remeter o seu pedido para o Poder Judiciário para que seja instaurada uma ação de usucapião. Vamos falar mais um pouquinho sobre a usucapião extrajudicial. Leitura do slide. Até junho de 2017, o então proprietário, bem como os confinantes, o que são confinantes? São os vizinhos. Então, você tem um imóvel, tem um vizinho do lado direito, do lado esquerdo, de frente, de fundo, em cima, porque às vezes é um prédio, abaixo é um edifício, tá? Então, até junho de 2017, o proprietário do bem, que é aquele que tem o registro no nome dele, bem como os confinantes, deveriam ser notificados pelo correio, então mandava uma carta com AR, o cartório mandava essa carta, ou pessoalmente, um oficial do cartório ia até a casa do proprietário e dos confinantes para entregar uma cópia do pedido de usucapião. Por quê? Essas pessoas elas têm que saber. Eu não vou adquirir por usucapião sem a ciência do proprietário e dos confinantes. Então, quando você se dirige ao cartório, manda-se um AR, ainda dessa forma. Ou vai o oficial do cartório fazer a intimação do real proprietário e dos confinantes para que eles se defendam da usucapião. Só que até junho de 2017, se eles não se defendessem, se eles ficassem em silêncio, significava que eles não concordaram. Não era uma presunção de que eles concordaram com a usucapião. Então, se eles não se defendessem, o cartório não poderia fazer a usucapião. Porque para fazer a usucapião extrajudicial, tem que ter a concordância do proprietário. Sabe o imóvel que você vai invadir, que você vai ocupar, que está no nome de alguém? Então, esse alguém tem que concordar com a usucapião e os confinantes.
Por isso a importância deles serem intimados. Até junho de 2017, se eles não se defendessem, o cartório não podia fazer, porque não presumia que eles tinham concordado. De junho de 2017 para cá, houve a alteração do artigo 216A, colocou um parágrafo 2º. E nesse parágrafo 2º fala para a gente que se o proprietário e os confinantes não se manifestarem, significa que eles concordaram. Então pode o cartório fazer. Então, olha só, bem destacado no nosso slide. Agora, o silêncio de quem? Do proprietário e dos confinantes, significa concordância. Concordância com o quê? Com a usucapião extrajudicial. Então, uma alteração muito importante, muito significativa para a nossa usucapião extrajudicial. O próximo slide, ele fala quando você quer usucapir um apartamento. Então, ele está em um condomínio edilício. Condomínio edilício é a mesma coisa que edifício. Então, pensemos que você ocupe um apartamento de um determinado prédio. Antes, precisava da notificação de todo mundo que morasse no prédio. Depois dessa reforma, basta a notificação do síndico do prédio. Então, notificando o síndico já é suficiente, o síndico entrega para todos os confinantes para que eles se defendam sobre a ação de usucapião. Então, é mais uma informação muito importante sobre o usucapião extrajudicial. Próximo slide. Se, porventura, o proprietário e os confinantes não forem localizados para notificação. Eu não sei onde ele mora, então o cartório não tem como eu te fornecer o endereço, ou o correio foi lá, não localizou, o oficial do cartório foi lá e não localizou. Como que a gente vai conseguir intimar essas pessoas? Por edital, que a gente fala diário oficial. Então, será publicado 2 vezes o edital de notificação em jornal de grande circulação. Admite-se ainda as notificações por correio, por meio eletrônico, WhatsApp, e-mail, Instagram, por rede social, desde que isso seja regulamentado pelo Poder Judiciário do Estado. O STJ decidiu agora recentemente que não é válida citação por rede social, salvo se essa pessoa tem um cadastro no Poder Judiciário e ela autorizou a citação por rede social. Então, a gente está enfrentando bastante dificuldade para essa citação e intimação por meio eletrônico, inclusive diante desse posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, agora, salvo engano, mês passado ou retrasado. Então, houve uma mudança na interpretação aqui na Lei de Registros Públicos. Regra geral, a intimação ela é pessoal, em não sendo proprietários confinantes encontrados, podem ser citados por edital, publicado 2 vezes em diário de grande circulação. Prof, foi publicado 2 vezes, tudo certinho. Só que eles não se defenderam, ficaram em silêncio. A gente acabou de ver. O silêncio pressupõe o quê? Ah, isso mesmo, pressupõe concordância. Então, o cartório vai poder realizar a usucapião extrajudicial. Mas, prof, eu não leio o diário oficial. Então, deixa eu te contar esse segredo, você é obrigado a ler diário oficial todo dia. É isso mesmo. Então, você não pode alegar desconhecimento. Ah, eu não li. Ah, eu não sabia que tinha que ler. Sabe sim. Inclusive, agora eu estou te falando que você tem que ler todo dia o diário oficial, porque você pode ser intimado ou citado por lá, e depois você não pode alegar que não foi citado validamente. Então, primeiro, a ideia é pessoal, não sendo possível, por edital, circulação, grande circulação, pelo menos 2 vezes, e em locais em que for reconhecida e validada a intimação por meio eletrônico, ela pode ocorrer. Atualmente, exige-se um cadastro prévio perante o Poder Judiciário para que haja essas intimações por meio eletrônico. Se não, por oficial ou por AR, ou, em não sendo possível, por edital, ok? Mas e se alguém discordar? Eles foram intimados, se manifestaram e falaram, não concordo com essa usucapião. Artigo 216A, parágrafo 10 da Lei de Registro Público. O tabelião, o oficial do registro, lá do cartório, obrigatoriamente ele vai mandar para o Poder Judiciário. Juiz, resolva esse problema aí, porque a gente não teve consenso em esfera extrajudicial. Mas qual órgão do judiciário mesmo? Qual comarca? A comarca de onde o imóvel se encontrar situado.
Bem público. A gente já está encerrando a nossa aula, mas vamos falar sobre bens públicos, bens de propriedade do município, do estado, da União. Eles podem ser objetos de uso capião? Não. Nunca, Marília, nunca. Então, enquanto eles forem bens públicos, dá medo, né, da gente falar nunca, até hoje, vamos falar assim, até hoje, nunca. Então, bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Onde que está isso? Artigo 102 do Código Civil. Se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula 340, que eu vou fazer a leitura com vocês. Desde a vigência do Código Civil, que é o de 2002, os bens dominicais, que são os bens públicos, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então, nenhum bem público pode ser adquirido por uso capião. A nossa aula de hoje, então, foi referenciada no Código Civil, na Constituição Federal, na Lei de Registros Públicos e na súmula 340 do STF. Eu espero ter contribuído de alguma forma com os estudos de vocês, me coloco sempre à disposição, desejo uma excelente jornada, um fraterno, cordial abraço e até mais.